Bom dia, pessoal. Boa tarde para quem está assistindo à tarde. Boa noite para quem está assistindo de noite. Tô gravando um vídeo aqui para a gente poder aprender um pouco mais sobre trigonometria, já que a gente está nesse momento de quarentena. Minha câmera, vocês estão vendo que não é muito boa. E eu também não estou muito acostumado a fazer videoaula, então, assim, pedi aos meus alunos para ter um pouco de paciência, se alguma coisa der errado, tá? E qualquer dúvida também, vocês têm meu WhatsApp, pode me chamar no WhatsApp. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, para vocês poderem ver um pouco mais sobre o que eu estou falando. Eu fiz um resuminho aqui do que a gente vai ver hoje, tá? Só para eu não me perder também. E eu separei algumas coisas para a gente poder trabalhar. Eu não vou mostrar todas as construções que eu fiz no GeoGebra para vocês, inclusive eu acho muito legal vocês baixarem essa ferramenta, chama GeoGebra. Ela é uma ferramenta que você encontra muita coisa online, muito fácil de mexer, tá? Eu não vou mostrar agora para vocês por questão de tempo, senão a aula vai ficar muito longa, mas eu fiz essas construções usando GeoGebra para a gente relembrar um pouco sobre as nossas relações trigonométricas. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Na última aula, a gente viu sobre triângulos semelhantes. A gente viu que triângulos semelhantes são triângulos que possuem medidas diferentes, mas eles são muito parecidos. Então, é como se a gente tivesse uma miniatura. Então, para quem teve na última aula, lembra que eu peguei um aluno, coloquei ele de pé, falei, agora imagina a miniatura. Todas as medidas que forem, por exemplo, se a minha pessoa tem 2 metros, certo? E a gente tem uma miniatura de 1 metro. Todas as medidas vão manter a mesma proporção. Então, por exemplo, se o tamanho da perna dele for 1 metro, lá na nossa miniatura ela vai ter que ter meio metro. Elas medem sempre a mesma proporção. E aí a gente viu que isso vale para polígonos e a gente viu que vale para o caso especial onde a gente tem triângulos retângulos que sejam semelhantes. O que eles precisam para ser semelhantes? A gente viu na última aula também que eles precisam de ter ângulos internos congruentes, ou seja, tenham a mesma medida. Nesse caso, se a gente lembrar um pouco, para quem já viu o Teorema de Tales, para quem já viu lá aqueles casos de semelhanças de ângulos, a gente tem ângulos internos, ângulos alternos. Então, ó, este ângulo aqui, este ângulo do ponto F e do ponto B são congruentes. Esse ângulo do ponto D e C são retos. E o ângulo A, ele é igual. E aí, eu também não vou demonstrar para vocês tudo, vou mostrar para vocês aqui aquilo que a gente já fez na última aula, e se precisar eu vou rememorar isso na nossa próxima aula. Eu fiz essa construção para a gente ver os casos em que a gente tem dentro das semelhanças de triângulo. Serve para quaisquer 2 triângulos semelhantes, tá? Se a gente modificar esse ponto, a gente vai ter outras construções de triângulos semelhantes. Por que eles são semelhantes? A gente viu na última aula que esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo também, opa, peguei o errado. Esse ângulo aqui também é um ângulo de 90 graus, certo? E a gente viu também que esse ângulo aqui, deixa eu ver se eu estou fazendo isso. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo que ele vai ser 90. Desculpa, esse ângulo é um ângulo definido. E esse ângulo aqui, agora sim, opa, esse ângulo aqui, ele é um ângulo que vai medir 90 menos o ângulo de baixo. Todo mundo consegue entender isso? Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, esse somado com esse, dá 180, não dá? Assim a gente pode dizer que esse somado com esse é 90. Então, esse aqui é 90 menos o valor do de cá. De fato, se vocês olharem ali, ó, quando um aumenta, outro diminui, e por aí vai. E aí, como esse ângulo total ABC que a gente construiu, ele vai ser um ângulo de 90 graus, então esse ângulo daqui, fiz o lado errado de novo, esse ângulo daqui
ele é igual ao ângulo de baixo. A gente já fez isso na sala, por isso que eu não estou me atendo muito aos detalhes. O importante aqui é que agora a gente pode usar aquelas relações, né, que a gente viu de lados opostos, eles vão ser sempre mantendo a mesma razão. E aí a gente vai, com isso, conseguir chegar em algumas relações. Aqui eu coloquei as relações, eu vou mostrar as outras. Então, a primeira relação é que se a gente multiplicar o lado A desse triângulo daqui, BCD, lembrando, deixa eu tirar os ângulos aqui para ficar fácil da gente ver. Lembrando que esse ângulo aqui, ó, esse triângulo BCD aqui, ó, é um triângulo semelhante ao triângulo ADB, tudo bem? E aí, o que a gente vai ter, então? A gente vai olhar qual que é o ângulo que está oposto, qual que é o lado que está oposto ao ângulo maior, o H. Qual que é o lado que está oposto ao ângulo maior do de cá? Ah, esse segmento aqui. Com isso, a gente vai fazer as relações. Eu deixei para vocês fazerem essas relações em casa, tá? Eu vou mostrar aqui as outras, aliás. Que são daqui, dessas outras que a gente vai encontrar as relações que a gente vai precisar dentro lá do círculo trigonométrico. Tudo bem? Então, a gente tem essa relação, certo? A gente tem, essa aqui não, essa relação. Observa que agora a gente só está dependendo do quê? Do nosso triângulo e do nosso outro triângulo, tudo bem? Então, ok. Isso aqui eu já posso fechar. E o que mais importa para a gente aqui, então, em cima disso tudo, lembrando que eu não estou demonstrando tudo por questão de tempo, para a aula não ficar muito extensa, o que mais importa para a gente é essa construção. Observa que se eu pegar qualquer ponto que está aqui, ó, vou fazer um ponto, qualquer, que é o ponto no objeto, nessa reta, qualquer ponto que eu pegar, se eu traçar uma reta paralela com o eixo Y, eu vou ter triângulos semelhantes, já que esse ângulo aqui, ele é o mesmo para os dois, e esse ângulo aqui vai ser 90 graus nos dois casos. Todo mundo consegue visualizar isso? Daqui, a gente vai fazer o quê? Eu já fiz isso. Aí, esse ponto aqui, ele já está fixado na nossa reta. E qualquer triângulo que eu pegar aqui, o azul, vai ser semelhante a esse triângulo vermelho. Todo mundo concorda? Deixa eu mostrar para vocês os ângulos, ó. Eu tenho que aprender a fazer o lado certo sempre. Esse ângulo aqui, ele é sempre de 90 graus. E esse ângulo aqui, ele é o mesmo, certo? Então, independente de qual vai ser aqui o lugar que a gente vai pegar esse ponto, e qual vai ser o ângulo, se a gente tiver dois pontos que estão na mesma reta, eles vão ter o mesmo ângulo, então os triângulos vão ser semelhantes. E por que isso aqui é importante para a gente? Porque agora eu fiz uma coisa aqui diferente. Eu mantive o nosso primeiro ponto dentro de um círculo, certo? Então, olha só, esse ponto F, ele está sempre dentro de um círculo. Significa que essa distância C, ela vai ser sempre quanto? Observa, qual que é o raio do círculo? O raio do círculo aqui não é 1? Então, essa distância sempre vai ser a distância de 1. Aí, quando a gente pegar essas relações, esses dois triângulos, e observar aquelas relações que eu fechei, vou abrir de novo, um aqui, para a gente olhar. A hipotenusa do nosso triângulo menor é C, não é? Ou seja, o C aqui, nosso vale 1. E a hipotenusa do nosso maior aqui é esse A até B. Então, de A até C, seria o nosso B aqui, vale, a gente não sabe. Mas de A até D, que seria a hipotenusa desse triângulo aqui, ó, vale 1. Com isso, a gente vai conseguir pegar todos os outros triângulos
e chegar nas nossas relações. Isso eu já fiz em sala de aula, por isso que eu estou passando rápido, eu não estou me atendo muito a demonstrar isso, tudo bem? O que é mais importante daqui? Que se a gente dividir o lado A1 pelo lado A, eles não estão opostos ao mesmo ângulo? Então, deixa eu colocar aqui uma caixa de texto para a gente. Se eu dividir o lado A1 pelo lado A, a gente vai ter a mesma coisa que eu dividi o lado B até A, que seria o nosso lado D, dividido por C. Tudo bem? Como que a gente pode ler isso aqui, para ficar mais fácil? Vamos ler isso aqui como sendo catetos opostos, catetos adjacentes e hipotenusas. A gente já viu isso em sala também. Qual que é o cateto oposto desse ângulo? O cateto oposto, certo? Dividido pelo cateto oposto menor, que eu vou dar um nome. Esse cateto oposto menor, eu vou chamar ele de quê? De seno do ângulo. Tudo bem? Isso vai ser a mesma coisa que eu pegar a hipotenusa, que seria o nosso D, que seria a hipotenusa do maior, dividido pela hipotenusa do menor. Mas quanto que é a hipotenusa desse triângulo vermelho menor? A distância sempre não é 1? Então, observa que a hipotenusa dele sempre é 1. Certo? Olha só. Para mostrar aqui uma prova, ó, distância. A distância daqui até aqui, olha lá. Quanto que ela vale? Sempre vale 1. Tudo bem? Daí a gente vai conseguir concluir que seno, se a gente tem aqui, ó, cateto oposto dividido por seno, a hipotenusa dividido por 1, a gente pode fazer o quê? Já mostrei isso em sala também. Isolar o seno de um lado e chegar que seno é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Para qualquer triângulo. Serve para qualquer triângulo. Tudo bem? O seno, ele é uma medida. E ele sempre vai ser a medida o quê? A medida do cateto oposto no triângulo e está inscrito uma circunferência. Inscrito não, desculpa, falei bobeira. Que tem uma hipotenusa de raio 1, né? Na verdade. Ela está dentro da circunferência, mas não está inscrita. Então, até aqui, todo mundo conseguiu acompanhar? Tudo bem. Se tiver alguma dúvida, volta no vídeo, tenta rever isso aqui, tudo bem? Porque isso aqui é muito importante. Vale lembrar também que se a gente utilizar essas relações, a gente consegue demonstrar que o cosseno também, a gente chega aqui que o cosseno vai ser essa parte de baixo, de A até C, que é o cateto adjacente pela hipotenusa. Na última aula, eu fiquei de mostrar para vocês a tangente. E aí eu fiz essa construção já mais bonita do nosso círculo trigonométrico com o nosso seno e o nosso cosseno. Observa, ó. Cosseno e seno. Tudo bem? E o nosso ângulo aqui. A nossa tangente, como que a gente vai construir a nossa tangente? A nossa tangente é a medida em que a gente vai pegar uma reta que é tangente à circunferência aqui no nosso eixo X. Essa reta é a reta F aqui, ó. Todo mundo consegue ver? É a reta que passa por B e é perpendicular ao eixo X, então ela é tangente. Se essa reta ela é tangente ao ponto B, a gente vai dar o nome dela de tangente, né? Assim como eu já expliquei para vocês. É muito intuitivo. Todos os nomes dentro da matemática são muito intuitivos. Agora, o que a gente vai ver aqui? E aí é onde a gente vai conseguir descobrir a nossa relação de tangente. Tudo bem? A gente quer descobrir quanto que vale esse valor M verde aqui, certo? Para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos traçar aqui, ó, dois triângulos. Esse triângulo vermelho, cadê? Vermelho. Aqui. E esse triângulo aqui verde.
que ainda não está verde. Vai ficar verde a hora que eu colocar. Isso, agora ele está verde. Nós vamos relacionar esses dois triângulos, tudo bem? Para isso, a gente tem que olhar quais são as medidas que a gente tem. Observa. As medidas que a gente tem aqui no triângulo verde são quais? A gente tem a distância de A até B, certo? Opa, opa, volta, volta. Ele não quis voltar. Tá teimoso comigo. Mas eu volto na marra. Pronto. A gente vai ter a distância de A até B. Quanto que vale a distância de A até B? Sempre 1. Concordam comigo? Olha lá, a distância de A até B sempre vale 1. Certo? Quanto que vale a nossa distância de A até C? A gente já viu isso, não já? Ele não está dentro de um círculo? Sempre vale 1, tudo bem? Então, a gente tem o quê? A distância de A até B, a distância de A até C, a distância de A até F é cosseno, a gente já sabe, e a distância de F até C vale seno. A gente já tem, então, quais os valores que a gente possui. Como que a gente pode relacionar, então? Para a gente encontrar o valor de M, a gente precisa, primeiramente, do cateto oposto, certo? Então, vamos colocar aqui. M dividido por... Quanto que é o cateto oposto desse ângulo? Observa, qual que é o cateto oposto? Seno, certo? E embaixo a gente tem, no triângulo maior, 1 dividido por cosseno, que seria essa distância menor, certo? Daqui a gente consegue, então, tirar a nossa relação, basta passar o seno multiplicando. Eu cheguei a fazer isso em sala de aula, eu acho, não tenho certeza, mas de qualquer forma, eu não tenho lousa digital aqui, tá? Deixa eu ver dentro das opções aqui do programa se dá para eu compartilhar uma lousa digital com vocês aqui. Espera aí. Stop share. Aqui, ó. Nossa lousa digital. Agora vai ficar mais fácil. Vamos ver. Eu tô aprendendo a mexer com isso também, tá, gente? Então, assim, peço desculpa pra vocês. Tenham paciência comigo. Tá? A gente tem aqui, ó. Esse aqui é o nosso seno. Esse aqui é o nosso cosseno. Essa aqui é a nossa tangente. Certo? E o valor aqui de baixo, né? Esse valor daqui até aqui... Opa, ficou bem torto. Deixa eu fazer com a reta. É melhor, né? Aqui, ó, opção melhor. Esse valor daqui até aqui vale 1. Então, a gente fez nada mais, nada menos do que o quê? Ó, como eu estou fazendo tudo no touchpad, vai ficar bem ruim a minha letra, tá? Mas a gente vai ter tangente. Tangente é o valor M que a gente viu lá no nosso desenho. Dividido por 1 é igual a seno. Então, observa, a gente pegou a tangente, né, que seria o cateto oposto do ângulo θ, dividiu pelo cateto adjacente, que é 1. Vamos fazer a mesma coisa. No triângulo menor, a gente vai ter seno dividido por cosseno. Tudo bem? Beleza. Agora, vamos ver. Agora que a gente já relembrou, então, aqui as nossas construções de seno, cosseno e tangente, a gente vai fazer o quê? Relembrar um pouco sobre as medidas. Eu separei aqui na internet. Opa, espera aí.
Pessoal, eu tirei porque eu estou usando, eu achei que ia dar para usar tudo aqui. E realmente dá. A gente pode refazer essas construções aqui. Só vai demorar 1 minuto. Olha só. A gente já não precisa mais disso, vamos manter. A gente não precisa mais dos nossos polígonos, certo? E a gente vai agora verificar o que é seno, cosseno e tangente. E como que a gente pode medir ângulos, tudo bem? Bom, um ângulo, observa que dentro desse círculo, um ângulo ele vai variar o seu valor. Olha lá o que acontece. Ele sai de 0 e vai até 360 graus. Eu vou procurar na internet aqui rapidinho. Círculo trigonométrico GeoGebra. Quando eu procuro, a primeira coisa que vai dar para a gente é um círculo trigonométrico. Mais fácil da gente visualizar, olha só. O seno e o cosseno, eles variam entre 0 e 1. Por quê? Não tem como essa distância ser maior do que 1, nem essa distância no eixo Y ser maior do que 1. Tudo bem? E aqui a gente vai ter o quê? Que o ângulo varia de 0 a 360 graus. Só que o ângulo, ele também pode, e isso eu separei para vocês aqui, apesar de ficar um pouco difícil de mexer, gente, por causa do software que eu estou usando aqui para gravar, tá bom? Mas vai dar certo. Eita, eu não posso clicar na parte de cima. Calma aí. Eu separei para vocês um outro site, um outro lugar no GeoGebra, que é o de cá. Olha só. Aqui, ele dá para a gente, em graus, quanto que vale o ângulo. Observe. Se eu continuar girando aqui, o ângulo vai aumentando, aumentando, aumentando. Tudo bem? E se eu fizer o contrário, ele vai diminuindo. Então, o ângulo ele cresce sempre no sentido anti-horário e diminui no sentido horário. Só que ele tem uma opção aqui de radianos. E o nosso radiano, ele vai medir de 0 até 6,28. O que isso significa? Quem sabe o que é 6,28? Quem lembra? Puxa na memória, que valor que é esse? Vou facilitar. E valor que é... aqui ele já deu pra gente. 3,14 é π. E a gente viu na última aula, inclusive a gente já fez exercício sobre isso, que se a gente quiser transformar graus em radianos, basta a gente fazer uma regra de 3 simples. Você coloca o seu valor. Vamos supor que você quer transformar de graus para radianos. Você coloca o seu valor de graus, certo? Quanto que, por exemplo, 30 graus vale em radianos? 30 está para x, assim como 180 graus está para π. 180 graus e radianos, ou 3,14, tudo bem? Faz a sua regra de 3, bem simples. Isso aí a gente já fez em sala de aula, alguns exercícios. Então, tudo bem. A parte de conversão, a gente já viu, né? Aí, a gente vai entrar agora numa parte interessante, que é uma parte nova, que é a gente verificar quanto que vale o seno de um valor negativo, o seno e o cosseno de 180, ou seja, a gente somar meia volta num ângulo. Para isso, o que a gente vai verificar? A gente vai pegar o nosso ângulo, que está aqui, e verificar o que acontece quando a gente faz esse mesmo ângulo do lado contrário. Observa que seno e cosseno nem sempre são positivos, né? Por exemplo, se eu tiver um valor aqui, quanto que isso aqui mede no eixo x? Menos 0,6, está aqui. E no eixo y, esse aqui, menos 0,8. Então, o valor pode ser negativo, certo? E para isso, eu tenho uma construção aqui, vou tentar fazer uma construção. Eu peço desculpa se der errado, porque eu ainda não tentei fazer essa construção antes, tá?
Mas o que a gente vai tentar fazer? Nós vamos tentar refletir em relação a um ponto. Ah, deu certo, olha aí. Quando a gente fizer isso, nós vamos medir o ângulo. O ângulo que a gente quer medir agora é esse ângulo aqui, ou esse ângulo de baixo. Deixa eu tentar facilitar para a gente ver essas medidas, tudo bem? Porque aqui vai ser muito importante a gente ver essas medidas. Certo? Olha só. Quando a gente pega esse ângulo, não sei o que esse ponto está fazendo aqui, sai para lá, puto. Eita, aqui, isso. Esse ângulo gama e beta, eles têm uma relação. Vou pôr eles aqui, ó. Deixa eu ver se dá para pôr juntinho. Tá, não dá? Eles sempre são iguais, não são? Olha. Olha lá embaixo. Sempre são iguais. Por que eles sempre são iguais? Porque o ângulo beta, ele é menos o valor do ângulo alfa. Então, observa. Deixa eu pegar aqui. Se eu fizer um ângulo para frente, deixa eu voltar para graus, mais fácil, né? Ele soma. Se eu fizer para baixo, ele subtrai. E se eu quiser fazer, eu estou tirando 10 graus, vamos pôr outro valor, 40 graus para baixo. Ou estou subindo 40 graus, significa o quê? Que esse ângulo ele é igual a menos o de cá. Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora? A gente quer saber quanto que vale seno, cosseno em relação a esses dois ângulos, o positivo e o negativo. Tudo bem? Observa que é uma coisa muito simples. A gente vai ter um triângulo aqui embaixo, certo? Um triângulo aqui em cima. Vou fazer uma coisa aqui para ficar mais bonitinho. Pronto. Esse triângulo de cima, ele é semelhante ao triângulo de baixo, certo? O triângulo vermelho é semelhante ao triângulo verde. Quanto que vale o cosseno nesse triângulo verde? O cosseno não é quanto que ele mede no eixo x? Observa que ele sempre mede o mesmo valor no eixo x do eixo y. Então, o cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Tudo bem? Cosseno de x é igual a cosseno de menos x. Beleza? E se eu quiser saber o seno? Observa. O seno, por sua vez, ele está aqui, ó, no positivo nesse ponto, não está? E aqui embaixo, quanto que ele mede? Olha, vamos fazer. Esse aqui, certo? E aí a gente vai pegar aqui uma reta paralela para a gente pegar a interseção e verificar aqui, ó. Tá? Esse valor que a gente tem aqui embaixo, ele é o mesmo valor de cima, porém no negativo. Eles não são triângulos de mesmas medidas. Então, olha só, eles são triângulos congruentes. Observa que os valores eles continuam iguais. Então, o que muda? O sinal. O sinal aqui a gente está no eixo positivo, aqui a gente está no eixo negativo. Isso significa para a gente que seno de x é igual a seno de menos x. Ah, professor, e a tangente? Mesma coisa. Se eu fizer a projeção da reta aqui, ó, eu não fiz essa projeção, mas eu vou fazê-la agora. E pegar a interseção, olha lá. Se a gente pega o segmento daqui até aqui, ele tem a mesma medida que o segmento lá de cima, olha só. Significa que a tangente de x é igual a tangente de menos x. Por que isso aqui é muito importante? Porque quando a gente... Primeiro para entender, né? Óbvio. Você tem que entender. Opa, fiz errado aqui.
menos tangente de x. Você tem que entender de onde saem as coisas para te facilitar o seu conhecimento, né? Mas, além disso, você precisa de entender por quê. Porque lá na frente, e é o que eu vou mostrar para vocês agora, na verdade eu não vou mostrar, eu vou só deixar a fórmula para vocês, vou deixar um vídeo muito bom de um professor mostrando a dedução para quem quiser aprofundar, tá? Eu não vou ficar mostrando para vocês tudo que é feito, mas eu vou deixar esse vídeo aqui, vou mostrar inclusive já o link para vocês, que é esse vídeo aqui, que é o vídeo de demonstração do seno e do cosseno da soma de dois arcos do estudo de matemática. Só procurar lá, tá? O link para quem quiser copiar tá aqui, tá? Esse vídeo, ele vai basicamente mostrar pra gente como que é feita a construção. Olha aí, toda a construção da semelhança. Basicamente o que ele fez foi pegar esse triângulo maior, relacionar com esse triângulo e com esse triângulo e com esse triângulo e descobrir os valores. Não vou fazer isso, tá? Quem quiser verificar ou quiser que eu tente fazer ou que eu faça na sala depois, com calma eu faço. Observe que é um vídeo grande, né? De 12 minutos, então acho que não cabe pra gente aqui agora, mas segue aqui as nossas relações. Provavelmente no final ele vai chegar nas relações seno A com seno B. Aqui. Ele chegou nas nossas relações, tudo bem? Aí na hora que ele chegou no final, ele resolveu colocar as fotinhas na frente. Mas muito bem. O que é importante disso aqui, dessas relações? O importante dessas relações é o seguinte. Que seno de A mais B, cadê? Tá aqui. Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E eu eu gravei isso, eu decorei isso aí, usando um versinho que meu professor gostava muito de falar. Eu acho que todo mundo deve conhecer esse versinho que já estudou. Ele é um versinho antigo que é o seguinte. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Tá? Observa que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, seno B cosseno A é a mesma coisa de cosseno A seno B. Tudo bem? E a do cosseno, que está aqui em algum lugar aqui, eu aprendi como costa, costa sem saber. Então, cosseno A, cosseno B, sem seno A, seno B. Tudo bem? Eu aprendi a decorar assim. As deduções estão feitas no vídeo de demonstrações aqui, como eu disse para vocês. Posso fazer depois em sala de aula. E a de tangente, que é um pouquinho mais complicada, ela é a fórmula do amor. Eu lembro ela sempre assim. Tem gente que ama, tem gente que beija. Como tem gente que ama e beija? Então, aqui a gente tem a fórmula da tangente de A mais B. E qual que é a relação disso com isso aqui que a gente acabou de verificar? Que se eu quiser saber o seno de A menos B, eu não preciso de ficar decorando seno de A menos B. Eu preciso só de saber que o seno... Deixa eu alterar isso aqui. Seno de menos x igual a menos seno de x, que é o que a gente viu. Vai ficar mais fácil. Preciso saber que o seno de menos x é igual a seno de x. Aqui, gente, são valores A e B. Então, se, por exemplo, ao invés de eu quiser colocar um B, eu colocar um menos B, o que vai acontecer? Vai ser seno A cosseno de menos B. Quanto que é o cosseno de menos B? Cosseno de B. Então, aqui, ó, vai continuar o mesmo sinal. Cosseno de A, seno de menos B. Quanto que é o seno de menos B? Menos seno de B. Inverte o sinal. Então, a gente vai inverter o sinal da segunda parcela. Serve para tudo. Se você entendeu bem a base que foi explicada em sala de aula, o restante é muito simples e é muito direto, tá? Você não precisa ficar decorando tudo. A outra coisa que eu não mostrei para vocês, deixa eu apagar um pouco dessas construções aqui.
é a construção que a gente faz para o negativo. Todo mundo concorda que se eu pegar esse ângulo aqui, certo? E somar meia volta, eu somo e ele vai cair exatamente aqui do lado de cá. Ele vai cair exatamente nesse ponto. Assim, eu posso concluir o quê? Que, espera aí que eu tenho que fazer uma reta paralela aqui antes, né? Para ficar... E peguei esse ponto. Eu posso concluir que esses dois triângulos aqui, ó, que eu vou fazer agora... Esse triângulo aqui é semelhante ao de cá. E mais, eles são iguais, exceto pela sua posição. Então, eles são congruentes. Iguais não, porque eles estão em lugares diferentes. Mas, enfim. O que a gente pode dizer, então? Observa. O cosseno de um ângulo alfa, ele é igual ao cosseno do ângulo alfa mais π, ou seja, mais meia volta, exceto pelo quê? Exceto por sinal. Então, se a gente tiver o seno de alfa mais π, a gente pode dizer que ele é a mesma coisa que seno de menos seno de alfa, certo? E o cosseno? A mesma coisa. Então, gente, basicamente o que a gente vai buscar em trigonometria é enxergar triângulos semelhantes. Nada mais do que isso, tá? Serve para qualquer triângulo. Os valores vão continuar sempre os mesmos, só que com um sinal negativo. Então, o importante aqui é saber a base. O restante não vai ter muita alteração. E um que vai ter alteração aqui, que esse sim é mais difícil, e eu vou fazer na sala de novo, porque é difícil da gente fazer aqui, é o seguinte. Agora eu vou traçar uma reta perpendicular a essa reta. Observa que esse ângulo aqui, ó, opa, é aqui mesmo. Não deu certo, não, pera. Cadê? Ô, gente, eu tô ruim para conseguir fazer o ângulo de 90, viu? Aí. Calma, achei que tinha ido. Aqui. Oh, meu Deus. Pera. Vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil. Vamos pegar o ponto aqui que a gente quer, né? Aí, vamos ver. Agora acho que vai, hein? Aí. Esse ângulo aqui sempre vai ser de 90 graus, não vai? Olha lá. Se eu somar 90 graus, aqui. E aí que a gente vai ter uma construção um pouco diferente. Por quê? Porque agora, os nossos triângulos semelhantes, eles não são aqueles mesmos triângulos semelhantes que a gente viu, onde o seno se relaciona com seno e cosseno se relaciona com cosseno. A gente vai ter triângulos onde, olha só, o seno não é o que está no eixo Y, ele se relaciona com o quê? Com seno? Não, ele se relaciona com o cosseno daquele valor, tudo bem? Aqui, ó. Acabei de descobrir uma ferramenta legal, ó. Esse valor se relaciona com esse valor aqui. E esse valor daqui, que é o seno do ângulo 90 mais alfa, se relaciona com esse. Tudo bem, gente? Assim sendo, a gente vai relacionar, então, seno com cosseno. Lembrando que a gente tem que estar atento ao sinal. Então, ó, seno do ângulo x está aqui. Então, o seno de 90 mais um ângulo x, ou mais alfa, ou mais θ, ele é menos, porque ele está no negativo. Opa, desculpa. O cosseno de um ângulo 90 mais alfa, ou 90 mais x, ele é menos o seno desse ângulo. E o cosseno e o seno desse ângulo, 90 mais x. Opa, não é aqui, né? É menos o cosseno, tá?
Basicamente, gente, isso é um pouco de entender e exercitar mesmo, ó. Visualizei. Pá, visualizei, 90. Somei com o ângulo, onde que vai cair, o que que vai acontecer, onde que eu tenho semelhança de triângulo. Tudo semelhança de triângulo, tudo bem? Em cima disso, a gente constrói o restante. E essas outras relações aqui, esse monte de relação aqui, que inclusive a gente quase não usa, a maioria delas vão sair de deduções diretas, tá? Aqui, por exemplo, eu não expliquei isso aqui ainda, a gente tem que explicar. Deixa eu ver, isso aqui ok, isso aqui ok. Que alergia. Então tá ok. Ficou faltando a gente falar de cotangente, secante e cossecante. A gente tinha feito aqui a reta tangente. Oh, meu Deus. A nossa reta cotangente é... Opa, calma aí. A nossa reta cotangente é essa reta aqui, ó. Certo? Então, se a reta perpendicular ao eixo x, onde a circunferência toca no eixo x, é a reta tangente, essa reta daqui é a reta cotangente. E não tem muito segredo. É a mesma coisa que a gente fez lá, só que aqui a construção vai ser um pouco diferente. Porque agora a gente quer esse triângulo. Eu não vou fazer ele bonitinho, não, por causa de tempo. E isso aqui eu deixei para vocês de tarefa também, certo? Olha. Agora a gente quer saber essa distância, que é a cotangente. E na próxima aula eu vou mostrar para vocês a secante. A secante eu não vou conseguir fazer no GeoGebra, porque eu não lembro como é que a gente faz retas tangentes no GeoGebra. Deixa eu ver se tem aqui. Tem aqui. Reta tangente. A secante e a cossecante nada mais é do que a distância. A gente pega o ponto onde tangencia, certo? Esse ponto do ângulo aqui. E a gente vai fazer essa distância aqui, certo? E essa distância aqui, tudo bem? Basicamente, uma é secante e a outra é cossecante, tá? O que a gente vai chegar em conclusão? Opa, não ficou certinho não, mas enfim, abstrai. A conclusão que a gente vai chegar é que secante é 1 sobre cosseno e cossecante é 1 sobre seno, tá? Eu acho que no mais, assim, o que a gente precisa de trigonometria é isso. Por exemplo, tangente ao quadrado, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Quando você desenvolver, você descobre que isso é a mesma coisa que 1 sobre cosseno ao quadrado, que é secante ao quadrado. Tá? Essas relações eu vou deixar para vocês demonstrarem depois em casa. Eu vou corrigir com vocês, para quem quiser, em sala, porque a gente precisa de um quadro para escrever e tal, vai ficar mais fácil. Essa relação seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, ela sai simples aqui. Ela sai simples aqui, ó. Eita, apaguei tudo, Jesus. Só a gente pegar, elevar esse ao quadrado mais esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado. Teorema de Pitágoras simples, isso é um triângulo retângulo. A gente pode elevar ao quadrado, essa distância é seno, essa é cosseno, não tem muito erro. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. E, gente, todas as outras relações, elas vão sair, essa de cotangente de x, é 1 sobre tangente. Essas outras relações aí, elas geralmente vão sair só você desenvolver, tá? O lado maior que você chega no lado menor, não tem muito erro, não. E a última coisa que eu fiquei de falar hoje para vocês é sobre funções, tá bom? Basicamente, o que a gente vai ter aqui sobre funções? Isso aqui não, isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Uma função, ela nada mais é do que a gente associar duas variáveis. Uma, a gente vai atribuir ao eixo x e uma ao eixo y. Quando a gente constrói uma função, a gente vai atribuir uma coisa a outra. Por exemplo, quando a gente atribui 1 grau a um valor de seno e de cosseno, a gente está atribuindo sempre
uma variável, a outra. A gente pode variar o ângulo e construir um ponto em cima daquilo. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, vamos pegar um ângulo de 0,9 rádio, tá? Qual que é a tangente dele? Opa. Qual que é a tangente dele? Ah, é 1,27. Menos 1,27. Marco aqui, ó, 0, menos 0,9, menos 1,27. Claro que a gente não vai fazer isso com esses ângulos que são muito aleatórios. A gente vai fazer com ângulo de 30, 45, 60, 90, 0 e aqueles outros que vão variar em cima disso. Por exemplo, 90 mais 30 seria 120, 90 mais 45 e por aí vai. Quando a gente for marcando vários pontos, a gente vai observar um comportamento da curva. Ó. Esse comportamento aqui da curva é o nosso gráfico da função. E para a gente ver isso melhor, separei os gráficos das funções, seno, cosseno e tangente. Vamos lá. Em graus. Quanto que é o seno de zero? A gente já viu que o seno de zero, pensa, eixo y, tá aqui, eixo y. Qual que é a altura do ponto? Zero. Então, 0 e 0. Marquei um ponto. Qual que é o seno de 90? É 1, certo? Qual que é a altura dele? 1. Ah, e o de 45? 45, tá lá, raiz de 2 sobre 2. E o de 30, professor? De 30 é meio. Olha lá, meio. Você vai marcando esses pontos, e quando você vai marcando os pontos, olha o que acontece com o gráfico lá embaixo. Ele vai ser uma onda. Isso é muito importante na física, para quem estuda oscilador harmônico simples, tá? Isso é muito importante na física, é muito importante em algumas coisas da química. E o cosseno? Mesma coisa, olha lá. Tudo bem? As construções são as mesmas. Quanto vale o cosseno de zero? Qual que é a distância aqui até a parede? 1. Tá vendo essa distância no eixo, do eixo x? 1. Aí o cosseno de 90, 0. Está lá marcado. Ó. Cosseno de 90 é 0, marquei aqui. Ó. 90 no eixo y, 0. Eixo x, 90. Por aí vai. E a tangente que tem um caso muito diferente. Olha lá. Esses gráficos, gente, vale a pena uma vez na vida vocês fazerem, tá? E no mais, gente, eu acho que assim, no mais o que a gente tinha para ver hoje era isso, tá? Agradeço vocês pela paciência de ouvir minha aula. Eu sei que aula pela internet, talvez eu não saiba lidar bem ainda com isso, vou aprendendo, vou tentando trazer coisas novas para vocês. Tentei trazer um pouco de GeoGebra para vocês. Tentei trazer um pouco de gráficos diferentes ou formas diferentes. Sei que talvez tenha ficado um pouco corrido a aula, mas o lado bom é que aqui na aula vocês conseguem, né? Vocês vão conseguir pausar, voltar, tudo bem? E eu agradeço todo mundo aí. Qualquer dúvida, todo mundo tem meu WhatsApp, pode tirar dúvida, tá? Vou postar essa aula no YouTube para quem quiser ver depois. Vou tentar postar ela, não tenho certeza se vou conseguir, enfim. E no mais, gente, eu acho que é estudar mesmo. Eu deixei uma lista para vocês, um simulado para vocês fazerem, tá? Façam um simulado. E se a gente for ter essa aula aqui no Zoom depois, para tirar dúvidas dos exercícios, aí eu vou estar online para tirar dúvida de vocês no horário predefinido, se a gente for ter, tá? E quem não for puder participar, pode tirar dúvida depois, ou, enfim, eu vou estar disponível aí, dentro, claro, das minhas limitações. Agradeço a todo mundo, qualquer dúvida, chama no inbox. Beijo.